Capítulo 9. As duas espadas. Jesus Cristo é o Rei do mundo e ao mundo fala através de seu Padre. Como os decretos desse Padre são a expressão dos direitos reais de Jesus Cristo, esses decretos são eternos. Não se aplicam a um tempo, mas a todos os tempos. Não a uma sociedade, mas a todas as sociedades. Não a certos homens, mas a todos os homens. Como é o Criador da humanidade, dita seus decretos segundo a natureza dessa mesma humanidade. Em todo lugar a sociedade humana precisa deles. Em todo lugar o instinto os exige a força de gritos, de gemidos, de perturbações renitentes, de dores inenarráveis. Fora desse império nada de bom existe, nada de bom alcança a plenitude e a garantia de vida. Por isso não há tempo, nem sociedade, nem homem, de quem os fiéis de Cristo não devam exigir, quando puderem, alguma forma de obediência aos decretos do Padre de Jesus Cristo, Rei do mundo. Os filhos do Cristo, os filhos do Rei, são reis. Formam eles uma sociedade em tudo superior, que deve tomar a terra e reinar sobre ela para batizar os homens e os elevar a esta mesma vida sobrenatural, aquela realeza e aquela glória que Cristo lhes destinou. Devem tender a esse fim, porque somente o domínio universal do Cristo realizará a fraternidade universal. Isso porque a liberdade devida ao homem é a de atingir o fim sobrenatural, que é ir até Cristo, e a única sociedade conhecida até hoje que reconheceu os homens como iguais e irmãos foi a sociedade de discípulos de Cristo. A sociedade cristã, em um estado normal, se mantém e se estende por meio de duas forças que se devem distinguir e não separar, unir e não confundir, subordinar e não igualar. Uma é a cabeça, a outra é o braço, uma é a palavra suprema e soberana do pontífice, a outra o poder social. A sociedade cristã, sendo em primeiro lugar e antes de tudo cristã, submete tudo a essa primeira lei. Ela põe cada coisa em seu lugar, porque antes de tudo põe no lugar mais elevado o seu único e verdadeiro Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Ela o põe no lugar mais elevado da sociedade, como todos os fiéis o põem no lugar mais elevado de suas almas. Daí nasce a ordem, a liberdade, a unidade, a grandeza, a justiça, o império, a paz. Assim, através e apesar das discórdias que as paixões da humanidade enferma suscitaram, formou-se na sua variedade magnífica esta comunidade europeia, chamada de República, ou mesmo de família cristã. Obra maravilhosa, quebrada pela heresia, quando a paz interior e o progresso das artes lhe prometiam a glória de estender ao gênero humano inteiro o benefício da redenção. Se no século XVI a Europa tivesse conservado a unidade cristã, não existiriam nem infiéis, nem idólatras, nem escravos. O gênero humano seria hoje cristão, e devido ao número e à diversidade das nações, na unidade da crença, escaparia do despotismo universal que o ameaça de tão perto. Capítulo 10. O dever do poder secular. A união desses dois poderes, distintos e subordinados pelos quais se rege a sociedade cristã, é o que se chama as duas espadas. De nada valeria a palavra se, em algum momento, ela não pudesse ser também uma espada. Quis a mansidão do Cristo duas espadas para que a repressão sobrevivesse sempre mais tarde e pudesse se prevenir. A primeira espada, que rompe as trevas, fica sob o poder paciente e infalivelmente esclarecido do pontífice. A outra, a espada material, está nas mãos dos representantes da sociedade, que para não errarem devem obedecer ao comando do pontífice. Quem ordena esta espada sair da bainha ou entrar nela é o pontífice. Seu ofício é reprimir o erro agressivo e, após tê-lo definido e condenado, manietá-lo e abatê-lo. Depois proteger a verdade, ou porque ela precisa se defender, ou porque ela, por seu turno, precisa atacar. A mão secular deve abrir passagem à verdade e assegurar a liberdade de seu ensino, vigiar à distância a vida de seus embaixadores e discípulos. Jesus disse aos apóstolos: Ide, ensinai a todas as nações e batizai-as. Ele nos mandou a todos rezar pelo advento do reino de Deus. Advenia regnum tuum. Jesus Cristo não ordenou nada de injusto. Esse mandamento implica o dever dos povos todos de receberem os enviados do Cristo e da sociedade cristã o direito de, no mínimo, proteger suas vidas.
Já basta que aturem o exílio, a fome, as privações, os trabalhos, os desprezos, que morram na miséria, que os animais selvagens os devorem. A República Cristã tem o direito de exigir que se adisse ao encontro com o carrasco e que os neófitos, entrados na família, sejam como eles sagrados. Eis os empregos da força obediente aos mandamentos do pontífice. A ele cabe diligenciar pelo cumprimento da ordem divina, recebida por Pedro quando já investido do principado. Levanta-te, mata e come. Ou seja, segundo a interpretação dos padres, mata o erro, que é a morte, e transforma em luz, que é a vida. Capítulo 11. Que Deus governe. Quando dizemos essas coisas, o livre pensamento acusa-nos de teocratas, como se acusasse assassinos. Suas dissimulações espantosas nos assustam muito mais do que ele se assusta. Dessa forma, busca exaltar a prudência até ao delírio, até a traição da verdade. Impede a reivindicação e mesmo a expressão mais legítima e mais necessária do direito cristão. Essa prudência tem, de certo, seus motivos. Quando os livre-pensadores se fingem de atingidos, considera-se dispensados da razão e da justiça, e a Igreja pode esperar ser perseguida. O católico liberal nunca deixa de tanger essa corda sensível. Vocês querem pregar a teocracia? Querem nos lapidar? Entretanto, por que nossos adversários são irremediavelmente injustos? É isso o motivo de nos tornarmos pusilânimes? Bastaria a primeira condição da liberdade que nos convém para deixarmos de ver, de saber, de falar e de pensar. Enfrentemos a perfídia das palavras, que os pajens e os serviçais do pretório, onde o livre pensamento pretende julgar o Cristo, não nos forcem a dizer: eu não conheço esse homem. Devemos obedecer à Igreja nos limites que ela mesma declarou, que além disso são grandes o bastante para que neles a revolta e o orgulho deem o ar de sua graça. Se tal obediência é a teocracia, os que têm medo sincero dela, por sua vez, não têm de outra coisa. Quer na vida pública, quer na vida privada, só há um meio de escapar do reino do diabo, submeter-se ao reino de Deus, saindo do passado e chegando até o presente. Temos na história diversos exemplos do emprego que a autocracia humana sabe fazer das duas espadas. Não é preciso procurar muito na face da terra para encontrar o povo que ganharia tudo, e antes de tudo, a vida. Se o vigário de Jesus Cristo, o rei espiritual, pudesse dizer ao rei temporal: mete tua espada à cinta. Capítulo 12. Política para salvar as almas. O cristão é sacerdote, o cristão é rei, e é feito para a mais alta glória. Deus deve reinar em nós, e por nós deve reinar Deus para merecermos reinar com Deus. Eis as regras da fé que não podemos afastar dos regulamentos da vida política. Nossa posição é sublime, nossa dignidade divina. Não podemos abdicar do destino presente, nem declinar dos seus augustíssimos e instantíssimos deveres. Deveres de ordem particular e pública, sem, no mesmo ato, abdicar da dignidade futura. Não possuímos a riqueza, a força, a liberdade, a vida. Não possuímos nada neste mundo apenas para nós. A todo dom gratuito nos incumbe o dever de proteger, na alma e no corpo, a multidão dos irmãos fracos e ignorantes. Ora, a grande proteção devida aos fracos é o estabelecimento de leis que lhes facilitem o conhecimento de Deus e a comunicação com Deus. Nisto seremos julgados, e nenhum cristão pode acreditar que no dia em que se pedirá conta dos pequenos abandonados ao desprezo ou defendidos sem constância e amor, há de se justificar com a resposta de Caim: Num custos fratis mei sum ergo? Sou eu, porventura, guardião do meu irmão? Capítulo 13. Primeira objeção. Deus nos deu a liberdade. Que significa o argumento da liberdade humana, que por milhares de caminhos tortuosos e acobertados, retorna incessantemente nas teses do catolicismo liberal. O homem tem a faculdade de fazer o mal, e não o bem. Quem o ignora ou contesta? Mas a loucura não pode concluir de que Deus, dando ao homem tal faculdade, estaria dando o exemplo da indiferença entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro. Qualquer reflexão nos mostra a abundância dos divinos e misericordiosos obstáculos de que Deus cercou o mau exercício do poder de escolher e de se abster. Ele nos retira o recurso ao nada e nos faz escolher entre duas eternidades. Abster-se já é ter escolhido.
Eis o que eles chamam, com tanta ênfase, de liberdade humana. Esse miserável quiproquó é a base em que toda a doutrina liberal está edificada. Nesse sentido arriscado, a liberdade humana não existe. Deus não destinou seres frágeis para um presente arriscado. Só Deus é livre. O que Ele nos deu foi o livre-arbítrio e não a liberdade. Verdadeiramente, só somos livres para fazer o que podemos fazer impunemente na presença da justiça perfeita. Pois bem, podemos nós não obedecer impunemente a Deus, não servi-lo nem diligenciar o mais que pudermos para que sirvam a obediência a Ele e obedeçam a Ele? Podemos impunemente não escutar a Igreja? Esses são os termos verdadeiros da questão. Qualquer esforço para escamoteá-los, mesmo sob os aplausos que os acompanham, não passa da própria vazia de uma destreza vã. Na ocasião da encíclica Quanto à Cura, viram-se multiplicar-se esses joguetes frívolos. Várias explicações sobre a encíclica, com maior ou menor respeito, reduziram-na basicamente a quase nada, para não dizer a nada. Ela foi um prato cheio. Ao cabo de um ano, essas explicações não chegam a ser grande coisa. Não são nada. Nelas, lemos que a encíclica também apenas a condenação necessária e legítima da liberdade ilimitada. A encíclica não trata da liberdade ilimitada, que é uma loucura e uma heresia contra os governos, das quais os governos sabem muito bem se defender. Ela alerta os católicos do risco com que eles e seus irmãos se metem ao preconizar, a despeito do ensino da Igreja, certas afirmações temerárias, qualificadas em conjunto como liberdade de perdição, libertatem predictionis. A encíclica traça um esquema dessa liberdade. O sílabus define seus traços mais reconhecíveis. Está claro que as notas sobre os delírios do indiferentismo, da incredulidade ou da heresia, tipificada pouco visam os fiéis, mas quem quiser pesquisar os erros apontados como contrários aos direitos e ao poder da Igreja e à obediência que lhe é devida, conhecerá a liberdade de perdição. Os poderes seculares não combatem a demência da liberdade limitada, mas, ao contrário, favorecem-na e chegam mesmo a impô-la. O instinto deles não os engana. Tudo que emancipa o homem do poder de Deus precipita-o no poder deste mundo. Ele desafia as sentinelas divinas para vencer os muros do Éden. Capítulo 14. A política liberal é uma traição. Nessa situação, estando diante de Deus e da Igreja, nego ao cristão que deve obedecer o direito de delegar a desobediência. Nego-lhe o direito não de apenas criar, mas também de aceitar, sem protestos, um poder que se constituísse independente de Deus. O liberalismo católico nega que o poder possa ser cristão. Eu nego que ele possa impunemente não sê-lo, e que impunemente possamos nos dispensar de fazer tudo o que a religião ordena e aprova para conservá-lo cristão ou se tornar cristão. O poder não cristão, mesmo sem outra religião, é um mal, o diabo, é uma teocracia ao inverso. Se nos forçarem a padecer essa desgraça e essa vergonha, a vergonha e a desgraça do mundo serão maiores que a nossa. A graça de Deus nos afasta dessa situação, e somente nós poderemos afastar o mundo dela. Mas seria trair o gênero humano, estimular e manufaturar um governo ateu por princípio. Seria traição sagrar essa coisa absurda e vil. A humanidade nos chamaria às contas diante de Deus. Ela nos acusaria de apagar a lâmpada, de termos sido cúmplices das trevas em que tinha sede a morte. Parece-me que escuto Tertuliano dirigindo-se ao cristão fabricante de ídolos. Como você pode adorar um só Deus se faz tantos outros? Como pode adorar o Deus verdadeiro se faz tantos deuses mentirosos? Faça-os, mas não os adoro. A razão que proíbe adorá-los é a mesma que proíbe fabricá-los. Em ambos os casos, trata-se de ofensa a Deus. Mas você os adora, pois por você outros os adoram. Você os adora e por eles sacrifica a vida da alma. Por eles imola o gênio e oferece a libação do suor. Por eles acende a chama do pensamento. Para eles você é mais que um sacerdote, pois é por sua causa que eles têm sacerdotes. O seu trabalho é fazer divindades para eles. Capítulo 15. As 3 tentações para a Igreja. É bem verdade que o liberalismo anuncia o contrário. A lâmpada, dizem eles, aumentará o seu brilho e então destruirá as trevas.
A partir do momento em que formos católicos flexíveis, católicos modificados, enfim, católicos novos, rapidamente converteremos o mundo. Nisso os católicos liberais são insuperáveis. Essa ilusão lhes consola o espírito pelas fraquezas do coração. A expansão de sua eloquência revela bem as violências de apetite de Esaú e a força de sua paixão pelas lentilhas. Infelizmente, o quadro sedutor das conquistas que a religião há de fazer por meio da ajuda do espírito liberal está marcada por uma lembrança difícil de esquecer. No Evangelho segundo São Mateus, o tentador se aproxima de Jesus, que estava retirado no deserto, e ao perceber que a fome o atormentava, lhe disse: Dize que estas pedras se convertem em pães. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio transportou a cidade santa e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Confiou aos seus anjos o cuidado de ti, e eles te tomarão nas mãos para que não tropeces com o teu pé na pedra. Jesus disse-lhe: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o demônio o transportou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua magnificência. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: O Senhor teu Deus adorarás, e a ele só servirás. Então o demônio deixou-o, e eis que os anjos se aproximaram e o serviram. O liberalismo renova a cena. A igreja é pobre e tem fome. Torna-se a igreja liberal e ela será rica. As pedras se mudarão em pães, mas a fome que atormenta a igreja, como atormentava Jesus, é a caridade. A igreja tem fome de alimentar as almas enfraquecidas. O pão que lhes quer distribuir e que os fortificará é a palavra que sai da boca de Deus, é a verdade. Diz o liberalismo: se vocês são de Deus, se têm a palavra de Deus, não há risco de sair do pináculo do templo. Joguem-se lá embaixo, dirijam-se às massas que já não se dirigem a vocês, despojem-se do que lhes desagrada em vocês. Digam-lhes palavras lisonjeiras e as reconquistarão, pois Deus está com vocês. Mas as palavras que as massas amam escutar não são as que saem da boca de Deus. E tentar ao Senhor é proibido, sempre. Enfim, o liberalismo pronuncia sua última palavra. Eu tenho um mundo que lhes darei, mas sempre sob a mesma condição. Se cadens adoráveis me, desçam, caiam, prostem-se na igualdade da gente sem Deus. Sigam as pessoas de bem que lhes apontarei como modelo de conduta, com a condição de elas jurarem nunca atravessar o umbral de um local de oração. Então vocês verão como o mundo os honrará e escutará, e como Jerusalém há de renascer mais bela. O rei do nada, dizia São Gregório VII, promete nos encher nossas mãos. Assim os príncipes da terra, que ignoram até quando estarão vivos, ousam falar do vigário de Jesus Cristo. Dizem-lhes: nós os daremos o poder, a honra e os bens, se reconhecerdes nossa supremacia. Se nos fizerdes vosso Deus, se caindo a nossos pés, nos adorardes. Quantas vezes não experimentaram essa sedução? Frederico da Alemanha prometeu aos papas que ele perseguia a vasta propagação da fé. Cavour achou que enganara Pio IX com essa miragem. O parlamento de Florença, multiplicando insultos e rapinas, sustentava o mesmo discurso, mistura de tolice e estupidez. Não há quem varie as condições, sair do campo de Israel, abandonar o rochedo estéril de Roma, fechar os ouvidos aos éditos dessa arca santa que nunca profere novos oráculos, enfim, adorar o mentiroso e crer apenas nele.